Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Descomplicando Investimentos. Eu me chamo Fernando Golferger, vocês sabem que logo logo eu vou me apresentar, mas primeiro eu quero dar as boas-vindas para você que tirou mais um tempo para estar na segunda-feira junto com a gente aprendendo a investir, aprendendo a fazer o teu dinheiro trabalhar para você. A aula de hoje vai ser gravada, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer só que se você tiver dúvida, você vai colocar ali no chat do YouTube que eu vou estar respondendo para você em tempo hábil. Mas Fernando, você falou que ia estar ao vivo comigo toda segunda-feira. Meu amigo, eu estou num lugar agora, nesse momento, pescando, no meio do nada, sem internet, então infelizmente eu não vou poder estar ao vivo. Mas se não fosse por isso, é claro que eu estaria ao vivo, porque todas essas segundas-feiras eu tenho um encontro marcado com você para te ensinar a investir da melhor forma possível, de uma forma fácil, simples, segura e descomplicado. Beleza? Então sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Já coloca aí no chat, nos comentários, de onde você está vindo, qual é o número de aulas que você já assistiu, se é a primeira vez, se é a segunda, se é a terceira, se você já está na 8ª aula, se você quer ir para a 9ª, se você não perde nenhum dia, porque eu gosto de saber aqui, junto com vocês, quem é que é o aluno aqui fiel. Aluno fiel que não abandona, certo? O mentor financeiro aqui. Beleza? Sejam bem-vindos então. No dia de hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, né? Fernando, mas você fala isso toda a aula? Sim, porque eu gosto muito de todos os temas que a gente fala aqui. Hoje nós vamos falar sobre como montar a melhor carteira de renda fixa para o seu perfil. Por que para o seu perfil? Renda fixa não é fixo, não é para perfil conservador? Vocês vão ver que não. Tem produtos que são mais seguros, tem produtos que são menos seguros, e a minha ideia aqui é te mostrar isso na prática. Então, vocês já sabem, no dia de hoje nós vamos ter a aula, nós vamos ter a prática, ou seja, eu vou montar uma carteira de renda fixa, vou mostrar como se monta, eu vou te dar essa visão e vou te dar de presente no recebível, no final dessa aula, certo? Como eu montaria a melhor carteira de renda fixa para o seu perfil e eu vou te dar a ferramenta no recebível para você montar essa carteira para você. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, para quem ainda não me conhece, sou Fernando Golferger, certo? Consultor financeiro há mais de 11 anos, atuo no mercado, tenho uma empresa de consultoria e de educação financeira. E meu intuito aqui, certo, é ensinar você a fazer o teu dinheiro trabalhar para você. Essa é a lógica. Sem viés, sem rabo preso, sem ganhar comissão por isso, sem fazer absolutamente nada. De uma forma gratuita, você vai ter aqui junto comigo, na série Descomplicando Investimentos, acesso a conhecimento de alguém que está há mais de 11 anos no mercado financeiro, é especialista em stock picking e é um grande entusiasta, então, dos investimentos. Para a gente começar, na aula de hoje, certo? Eu tenho uma pergunta para você, né? Por que a gente deveria investir em renda fixa? Qual que é a vantagem de se investir em renda fixa? E eu já começo assim, ó, de antemão, lidando, certo? Esse gráfico do CDI, para quem não sabe o que é o CDI, a linha vermelha aqui, ó, para quem é daltônico, é essa que está aqui em cima, do ano de 2012 a 2022, ou seja, há praticamente 12 anos atrás. O que rendeu mais? Se foi o índice das empresas pagadoras de dividendos, se foi o índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, se foi o índice dos fundos imobiliários ou das small caps. E você vê aqui que o índice que mais performou nos últimos anos, certo? Se você pegar de 2012 a 2022, foi o CDI, que para quem não sabe, o CDI é a representação, tá? Muito parecida aqui, é 0,1 a menos do que a Selic. Para quem faltou aula de macroeconomia, a Selic é a nossa taxa de juros. Então, quem tinha o dinheiro investido lá naquele CDB, 100% CDI, né? Pô, Fernando, 100% CDI, aquele que eu tenho lá no Nubank, ele rendeu então o que a gente chama de CDI, certo? E o CDI performou nesses 10 anos 131%, ganhando, portanto, certo? Ganhando, portanto, dos seus pares aqui de mercado, índice das ações e dos fundos imobiliários. E esse é um dos principais motivos pelo qual eu estou fazendo essa aula, para você entender que no Brasil vale muito, não é pouco, vale muito a pena ser investidor de renda fixa. Na minha série
Descomplicando Investimentos, renda fixa ficou entre a aula depois de renda variável, porque muitas pessoas não têm perfil para investir em renda fixa. Só que talvez você não saiba, muitos dos investidores estrangeiros que investiam aqui no Brasil investiam buscando juros altos, porque até uns 3 anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, um pouquinho antes dos reflexos da pandemia, o mundo inteiro, os grandes países desenvolvidos tinham juros muito baixos. Significa dizer que, por exemplo, o juro dos Estados Unidos era próximo a 1%. Hoje que está em 5,5%. E o que significa dizer então? Que a renda fixa deles não valia nada, não valia a pena você deixar o seu dinheiro em renda fixa lá nos Estados Unidos, tirando a proteção cambial. Então muitos investidores estrangeiros vinham para o nosso país buscar o quê? Investir em renda fixa aqui. E vocês vão ver na aula de hoje que a renda fixa brasileira, ela além de ser muito boa, porque nós temos uma inflação relativamente controlada e juros altos aqui, existem produtos isentos de imposto de renda. E é importantíssimo que vocês saibam que muitas vezes você está perdendo dinheiro porque você não está investindo no produto certo, porque você está escutando, por exemplo, dicas de investimento de pessoas que têm vieses, de pessoas que ganham comissão para te indicar um produto. E se você souber tomar uma decisão por conta própria, se você entender o cenário, se você sabe o que está fazendo, você deixa de perder dinheiro, pode ganhar mais dinheiro e você investe melhor com mais eficiência, tendo mais tranquilidade, porque dinheiro no bolso é sono tranquilo. Beleza? Então tá bom, já ficou claro que o CDI é sim uma ótima opção de investimento. Quando eu digo CDI, eu quero me representar a renda fixa, que a gente vai chamar aqui de RF. Combinado? Então tá bom. Olha que interessante a performance dessa carteira de um cliente meu da consultoria. Se você observar bem, certo? Esse cliente, ele me procurou com um patrimônio lá atrás de 4 milhões de reais. Aí todo mundo, meu Deus, Fernando, você é louco trazer isso para mim, eu mal ganho um salário mínimo, mal me sobra 500 reais para investir, e você quer me falar de um patrimônio de 6 milhões, por que você está fazendo isso? Porque eu estou dizendo o seguinte, enquanto você achar que você não tem perfil para investir, que para investir é só coisa de rico e que só rico ganha dinheiro com isso, você nunca vai ter a possibilidade de ter um patrimônio como esse. E eu vou te falar uma coisa, esse meu cliente ele me buscou com 60 anos de idade, certo? Me trazendo um patrimônio consolidado da vida inteira, onde ele juntou dinheiro com renda fixa e imóveis, começando do absoluto zero. Então eu estou te mostrando o resultado final de quem montou a melhor carteira de renda fixa de acordo com o seu perfil. E eu posso te dizer que hoje essa carteira ela foi montada por mim, porque eu sou o consultor financeiro dele. E a minha ideia é te mostrar como se monta uma carteira dessa para render, pasmem, isso aqui é relativo a mês passado, eu estou gravando isso em junho, então é relativo a maio, 1,51% no mês de maio de 2024. Então, essa carteira, em maio de 2024, como vocês podem ver aqui, ela teve a melhor performance dela. E ela é uma carteira praticamente, 95% dela, é de renda fixa, porque ele tem um perfil conservador. Então, Fernando, você está me falando que dá para ter uma carteira com perfil conservador e ganhar mais de 1% ao mês e quem sabe até isento de imposto de renda? Sim, dá para fazer isso. E o melhor de tudo, galera, é uma carteira que, quando bem montada, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, ela bate o CDI. Então faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que esse cliente está comigo e a gente montou uma carteira para acontecer justamente isso, a performance dela começar a se destacar frente ao CDI. Porque se você estava na aula de macroeconomia, que foi minha última aula, você sabe que a curva de juros, a tendência é que caia, né? Agora está em 10,5 juros no Brasil e a tendência é que ele se estabilize e depois caia. Só que a sua carteira de renda fixa não pode cair junto com ele. Se você tiver todo o seu patrimônio atrelado ao CDI, a hora que o CDI cair, o seu patrimônio vai cair junto. E é por isso que você tem que aprender a montar uma carteira de renda fixa que possa fazer isso aqui, que ela possa performar bem quando o próprio CDI não performa. A aula de hoje é para te ensinar a fazer isso.
beleza? Tenho certeza que você vai sair dessa aula de hoje tirando muitas dúvidas e o melhor de tudo, podendo arrumar o teu patrimônio, que a maior parte dos brasileiros tem dinheiro ou na poupança ou na renda fixa. Por isso que isso aqui é tão importante. E para você que confia cegamente no seu assessor de investimentos, no seu gerente de bancos, abra bem o olho para ver aqui, comparando com o que eu vou te ensinar, se a sua carteira está de fato rendendo acima do CDI e se ela está com bons produtos para performar cada vez melhor. Se estiver, que bom. Se não estiver, abra o olho e procure, certo, maneiras de você investir melhor para rentabilizar melhor seu patrimônio, porque é isso que você tem que fazer caso você queira ter um futuro próspero financeiro. Tá bom? E olha só que interessante, essa carteira aqui, hoje ela está atrelada à inflação. Pode perceber aqui, ó, que a carteira rende 35k, rendeu no mês em inflação. Pré-fixado, ela rendeu 27 mil no mês em inflação. Alternativo, pós-fixado, que é o CDI, rendeu 6 mil, certo? 6k. E aqui ela tem um pouquinho de internacional e alternativo. O que é isso alternativo, Fernando? São fundos imobiliários, tá? Mais alguns ETFs que ela tem, que é pouca coisa. A gente já teve aula sobre isso, vamos aprender mais um pouco. E aqui internacional também um ETF que ela tem. Só que essa carteira aqui, majoritariamente, ela é composta de renda fixa. Então quer dizer que eu posso montar uma carteira de renda fixa para minha aposentadoria? Pode. Esse aqui é um exemplo de uma carteira de renda fixa para aposentadoria. E quanto que ela rende por mês, Fernando? Vamos olhar sempre percentual. Então, juros sobre juros, a gente consegue acumular patrimônio e aqui está a rentabilidade do portfólio, certo? Nos últimos 12 meses. Então, eu tenho, certo, que mês passado rendeu 1,51, no outro mês 0,93, 1,45 e assim sucessivamente. Ou seja, na média, ela rende bem mais do que 1% ao mês. E o melhor de tudo, essa carteira, ela tem 90% dos produtos dela isentos de imposto de renda. Então essa rentabilidade é praticamente líquida. No dia de hoje a gente vai ver como é que funcionam os impostos para a renda fixa, como é que a gente faz para investir em produtos que são isentos, tá bom? Fechou. E aí para quem gosta, né, de ver dinheiro, cara, um dia eu sonho em ter isso. Olha que interessante. Essa carteira mês passado rendeu 83 mil, no outro mês 49. No outro mês, 77, 79, 68 e assim sucessivamente. Fernando, dá para montar isso? Dá. E eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou te ensinar a montar uma carteira que pelo menos você vai ter um dia ali o seu primeiro milhão, dependendo de quanto tempo você tem, certo? E para aprender a fazer isso, você tem que colocar em prática tudo que eu falo aqui, não perder nenhuma aula ou participar do nosso evento, certo? Que vai acontecer no dia 8 de julho aqui no YouTube. Tá bom? 8 de julho a gente tem um evento marcado onde eu vou fazer uma masterclass de como a gente monta um portfólio, um patrimônio para ganhar dividendos todos os meses até se aposentar. Ou seja, como é que você monta o seu portfólio para utilizar o que eu chamo de efeito caixa d'água para sair do zero até a sua liberdade financeira. Tá bom? Marca aí, é uma segunda-feira, dia 8 de julho, inclusive está aqui no meu quadro, ó, evento dia 8 de julho. Tá bom? Vamos lá. Como é que funciona a renda fixa, Fernando? Gente, a renda fixa ela funciona da seguinte forma. Olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar assim, ó? Pô, eu vou lá e eu tô lá no CDB do Nubank, né? Certificado de Depósito Bancário do Nubank. Aí eu coloquei um dinheirinho lá no CDB. Por que o banco é bonzinho e me paga um dinheiro todos os meses? Ou ele me paga um dinheiro no final? Vocês já pararam para pensar isso? Olha só, galera, pensa junto comigo. Você deixa o dinheiro no banco, aí teu dinheiro rende. Mas por que o banco é tão bonzinho que faz o teu dinheiro render, que te dá dinheiro todos os meses? Qual que é a lógica por trás disso? Existe almoço grátis? Como é que funciona isso? Então vamos entender. Olha só, o investidor, quando ele vai investir em renda fixa, ele está botando o dinheiro dele num investimento. E ele está fazendo o que então? Ele está adquirindo, comprando um título. E esse título é de renda fixa, certo? E ele está comprando do emissor. Então, se for um CDB, é de um banco, ele está lá comprando um título e quando ele compra esse título, ele recebe esse título. Esse título vai para ele. Entenderam? Então, quando eu estou comprando um título de renda fixa,
Eu vou ter lá determinadas características que vão me dizer o seguinte, olha, qual que é a rentabilidade do meu título, qual que é o vencimento do meu título, qual que é a liquidez do meu título, quando que eu vou ter acesso a esse capital? Isso é liquidez, certo? E aí eu já sei mais ou menos quanto que eu vou ter no final desse período, dependendo qual é a rentabilidade dele. E aí, no final desse período, eu vou ganhar o meu investimento inicial mais um retorno financeiro. Então, a renda fixa nada mais é do que um investidor que empresta dinheiro para um emissor e esse emissor depois devolve para ele o dinheiro dele com juros, ou seja, o dinheiro dele atualizado e com juros. Dependendo do indexador, pode ser atualizado a inflação, por exemplo, mais uns juros, tá bom? Mas por quê? Qual que é a lógica? E a lógica é muito simples, galera. Se eu estou recebendo um retorno de 12% ao ano, significa que o banco vai me pagar 12. Então eu vou lá e dou 10 mil reais para o banco. Aí depois chega lá o Júnior, vou chamar aqui ó, o Júnior, e o Júnior ele precisa pegar dinheiro emprestado do banco. Ah, quanto você quer, ô Júnior? Eu preciso de 10 mil. Não, tudo bem, eu te empresto 10 mil, mas eu vou te cobrar 30% ao ano. E de onde é que o banco vai tirar esse dinheiro? Ele vai tirar aqui do investidor, do João, certo? O João deu 10 mil, o João disse que estava feliz aqui com 10% do CDB, certo? E aí o banco vai lá, pega os 10 mil do João e empresta para o Júnior a 30% ao ano. E aí depois, no final do período, certo? Ele vai devolver o dinheiro para o João, entenderam isso? E vai receber do Júnior o dinheiro dele, atualizado a 30%. Então, nessa operação, nós temos que o banco ele tem um spread positivo. Ele está ganhando 30 e está perdendo 12. Quanto que dá isso aqui, Fernando? Olha, vai dar 18% de lucro. O delta dessa operação é 18% de lucro para o banco. Certo? 30 menos 12. Ele paga 12 e recebe 30. Então, na verdade, toda vez que um banco emite um CDB, ele quer captar dinheiro para poder emprestar para outras pessoas. Essa é a lógica da renda fixa. E vocês vão ver que tem renda fixa de vários tipos, eu vou explicar agora. E toda vez que vai ter um produto de renda fixa, você já tem que entender que esse produto é feito para captar dinheiro. E se você está emprestando para alguém, já que ele está captando de você, você tem que entender se o seu credor, ou seja, se o seu banco, se a sua instituição financeira, se a sua instituição particular, né, a empresa que você está captando dinheiro, ela tem capacidade financeira de te devolver esse dinheiro depois. Essa é a lógica da renda fixa. Então é o poupador, que somos nós, que emprestamos dinheiro, certo, para o poupador que empresta dinheiro para o devedor, ou nesse caso, o emissor de título. Isso é a renda fixa. Se não existíssemos nós, não teria renda fixa, não teria sistema financeiro. A gente que faz a máquina girar. Tá bom? Entenderam isso? Isso é muito importante. Nós temos que conhecer quem está pegando o dinheiro emprestado de nós. Porque se esse cara quebrar, ele pode não nos devolver. Isso é bem importante. Tá bom? E aí, Fernando, o momento é bom de investir em renda fixa? Qual é o momento do mercado, galera, que a gente se encontra? O que vocês acham? É um momento bom? Não é um momento bom? Eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar que desde setembro de 2015, quando a Selic estava em 14,25, nunca se teve um momento tão bom investir em renda fixa. Por que eu estou dizendo isso? Lá na aula de macro eu falei, o CDI é igual a Selic. Para quem investe em renda fixa, se o juros está alto, é muito bom. Porque essa pessoa aqui, por exemplo, ela amarrou os seus investimentos por praticamente 10 anos. A juros altos. Então você poderia aqui ter montado uma carteira acima de 14% ao ano. Teve gente que montou carteira aqui a 15%, a 16%, a 18%, a 20% ao ano. E amarrou isso por muitos anos. Esse cara surfou uma onda muito boa de renda fixa, porque ele soube aproveitar o timing.
Porque o CDI, galera, nada mais é, né? Ah, mas a minha aplicação não é Selic, é CDI. Mas tudo bem, o CDI nada mais é do que a Selic. E quando eu estou comprando, por exemplo, títulos que rendem a taxa de juros, que rendem o CDI, eu estou surfando a minha rentabilidade junto com a curva do CDI. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o momento do mercado é bom, não estamos mais com juros de 3,75, mas os juros ainda está na casa de 2 dígitos, está em 10,5%. Então, eu consigo sim amarrar minha rentabilidade muito boa, certo? Por bastante tempo, se eu quiser. Porque se eu for olhar para a meta, que é o próximo slide, eu vou ver que a meta é que os juros comecem a cair cada vez mais. Então, a hora de formar uma boa carteira de investimentos, de conseguir pré-fixar, amarrar uma boa rentabilidade, é agora. E se eu deixar todo o meu dinheiro atrelado ao CDI, pode ser que eu perca dinheiro, porque o CDI vai começar a cair e eu vou receber cada vez menos. Tá? Para quem não sabe qual que é a lógica do CDI, por que ele é parecido com a Selic, eu vou explicar aqui rapidamente, tá bom? Gente, o Banco Central, ele controla a taxa de juros, a Selic. Tá? É o Banco Central que diz, por meio do Copom, Comitê de Política Monetária, certo? Qual que é a taxa de juros no Brasil? E o Banco Central não é bobo. Ele faz isso para poder controlar o dinheiro em circulação. Quanto mais juros ele tem, né, um país tem, menos dinheiro circula, porque fica mais difícil pegar dinheiro emprestado, fazer crédito, as pessoas investem mais em renda fixa, como eu estou dizendo para vocês, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que entender o seguinte, ó. O Banco Central, ele é o banco dos bancos, tá? Vamos chamar de Bacen. E todos os bancos, para fechar o seu caixa, o seu fluxo, empresta dinheiro entre si. E para que não tenha, por exemplo, várias taxas operando no mercado, várias taxas entre os bancos, nesses empréstimos entre bancos, o Banco Central falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, bancos, vocês podem pegar dinheiro emprestado de mim, certo? E vocês podem emprestar dinheiro entre vocês, mas vocês têm que seguir uma taxa que seja igual para todos. Vamos chamar essa taxa de certificado de depósito interbancário, ou seja, entre bancos. E essa taxa ela tem que ser equivalente à nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, tem muita gente que fala assim, ó, eu invisto no CDI, a minha aplicação é o CDI. Na verdade, gente, CDI é uma taxa que se chama Certificado de Depósito Interbancário. Às vezes você investe num CDB, que eu vou explicar ali na frente o que é, certo? Certificado de Depósito Bancário, que é atrelado ao CDI. Mas CDB é o título, CDI é a taxa, porque termina com I, interbancário, entre bancos. É a taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E, basicamente, ela guia toda a renda fixa. Quando essa taxa está alta, a renda fixa está atrativa para investir e para você pegar dinheiro emprestado está caro, está ruim. Quando essa taxa está baixa, a renda fixa perde rentabilidade, ela fica menos atrativa, certo? Em consequência, as pessoas costumam pegar mais dinheiro emprestado, o mercado fica mais aquecido, então isso movimenta a nossa economia. Então, Fernando, se eu quero montar uma carteira de renda fixa, igual aquele seu cliente lá, para ter bastante dinheiro, para render bem, para ganhar mais de 1% ao mês, você tem que correr. Por quê? Porque se os juros continuarem caindo, a renda fixa vai render cada vez menos e você não vai mais conseguir amarrar os mesmos títulos. Quem tinha, por exemplo, a possibilidade, tá, de amarrar a sua carteira aqui, pegou títulos que hoje nem existem mais, certo? Agora, quem esperou, por exemplo, para montar uma carteira de renda fixa quando a taxa de juros estava em 2, esse cara se lascou. Por quê? Porque ali os títulos de renda fixa estavam pagando muito pouco. Se esse cara amarrou aqui, ele está sofrendo muito, principalmente na marcação a mercado. A gente vai falar isso no final da aula. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, que agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática aqui da aula. Mas antes eu quero falar da projeção
da renda fixa. Então eu falei isso na aula de macro também. Veja como a aula de macro foi importante, né, galera? Parabéns que você que não perde uma aula minha, que não perdeu a aula de macro, que infelizmente você só vai poder ter acesso à aula de macro agora lá no Efeito Caixa d'Água ou no Dividendo Todo Santo Mês, que é o curso que eu vou lançar no dia 8 de julho. Bota na tua agenda aí, que tem muita coisa boa para acontecer no dia 8 de julho, tá bom? Bom, as projeções é que a inflação continue baixa nos próximos anos, né? Só que a Selic também tenda a cair. Então a projeção é que a Selic, por exemplo, até 2027 chegue a 9%. Hoje ela está em 10,5%, ela se manteve em 10,5% na última reunião do Copom e é provável que ela se mantenha assim por mais algumas reuniões até ela voltar a cair. Mas qual que é o grande ponto? Quando os juros futuros estão estressados, quando a economia, quando o país está naquela incerteza sobre o fiscal, gastos e receitas, assim, eu vou falar no português mais fácil de todo mundo entender. Quando assim, existe muita gente com medo sobre o que vai acontecer, muitas críticas acontecendo ao atual governo, seja que governo for, geralmente os juros começam a ficar um pouco mais estressados. E esses juros não é os juros de hoje, é os juros do futuro, que precificam quanto que vai ser os juros da próxima reunião do Copom. E aí, se esses juros futuros estão estressados, automaticamente o que vem de produto de renda fixa aqui costuma seguir esses juros futuros. Fernando, eu não entendi nada. Então só entenda uma coisa. Quando você tem dinheiro e você quer investir, é bom que os juros estejam estressados. Se você não tem dinheiro e, por exemplo, precisa pegar dinheiro emprestado, é ruim. Então, para você montar uma carteira agora, é bom. Para o teu negócio, para a tua vida de negócio ali, no teu meio, juros estressados é ruim, tá bom? Ficou claro isso? Então vamos lá, vamos continuar. Quais são os ativos da renda fixa, Fernando? Então presta bem atenção, nós temos três tipos de ativos de renda fixa, se eu posso bem resumir. Emissão bancária, crédito privado, e o tal do Tesouro Direto, tá? Então eu tenho 3 tipos de emissores. Eu posso emprestar o meu dinheiro para bancos, eu posso emprestar o meu dinheiro, certo? Para bancos, eu posso emprestar o meu dinheiro para empresas e eu posso emprestar o meu dinheiro para o governo. Quanto mais seguro for o meu emissor, em tese, menos ele paga. Ou seja, na renda fixa é o seguinte, menos risco igual a menos retorno. Mais risco é igual a mais retorno. Como tudo na vida, né, galera? Como tudo na vida. Então, qual que é o grande pulo do gato? Onde é que aquele meu cliente tinha o dinheiro investido para ganhar mais de 1% ao mês e isento de imposto de renda? Ele soube investir em crédito privado, debêntures, CRI, CRA e letras financeiras. Aqui está o pulo do gato entre você seguir a vida inteira a manada, seguir a vida inteira o que aquela pessoa que te aconselha sobre investimentos, que está enviesada, está te orientando, ou você poder escolher a melhor rentabilidade para os teus investimentos. Esses dias eu fiz uma reunião, uma cliente me disse que todo o dinheiro dela estava no Tesouro Selic. A gente vai ver isso, mas basicamente ela tinha 100% do dinheiro dela no Tesouro Selic porque ela escutou, né? Ela vai ver essa aula, eu sei disso. Ela escutou que era algo seguro, que ela teria liquidez. Qual é o prêmio do Tesouro Selic, galera? O Tesouro Selic, ele anda de acordo com a Selic. Se a Selic cair, ela perde dinheiro. Só que o Tesouro Selic, ele tem a alíquota de imposto de renda, 22,5% em cima. O Tesouro Selic, você desconta a taxa de administração da B3, se eu não me engano é 0,3%. Ou seja, tem muita coisa que não é dita para quem é investidor, que pode fazer com que essa pessoa perca dinheiro ao longo do tempo, ou pelo menos deixe de ganhar. Então, enquanto ela estava ganhando ali uma rentabilidade líquida próxima a 8%, tem gente ganhando 14% ao ano. Cara, é uma diferença gritante, são 6% de diferença pelo simples fato dela não saber investir. Então é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Eu quero que você monte a melhor carteira de renda fixa de acordo com o teu perfil. Ok?
Vamos para os produtos então. Emissão bancária, CDB, LCI, LCA. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Crédito privado, já falei. Debêntures, CRI, CRA e letra financeira. Tesouro direto a gente também vai falar. Vou passar um macete para vocês nunca mais esquecerem. Tudo aquilo na renda fixa que termina com I e com A e são produtos financeiros são isentos de imposto de renda. Letra de crédito imobiliária, letra de crédito do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliário, certificado de recebíveis do agronegócio. Veja, o que é o I e o A então, Fernando? O I e o A nada mais é do que imóveis e agronegócio. E por que eles são isentos, Fernando? Porque o governo quer fomentar essas áreas. Significa que quando eu empresto meu dinheiro para o banco para investir numa LCI ou numa LCA ou num CRA ou num CRI, eu estou deixando para o banco financiar a área de crédito de imobiliária ou a área de crédito do agronegócio. Entenderam isso? E é por isso que quando você vai fazer um financiamento imobiliário ou você é do agro e vai fazer um financiamento do agro, ele é mais barato do que eu pegar dinheiro emprestado na pessoa física. Por quê? Porque são áreas que o governo quer fomentar. Porque fomenta o crescimento. Então a pessoa que é bem informada, que ela está gastando o seu tempo agora, investindo o seu tempo na série Descomplicando Investimentos, ela vai ver que vale muito a pena investir em LCI, LCA, CRA e CRI, desde que a rentabilidade seja tão boa quanto em outros produtos. Então, gente, prestem muita atenção, certo? Nos produtos que vocês escolhem aí, nos produtos que são passados para vocês. Por quê? Porque quanto pior for a sua rentabilidade, mais o banco ganha. Não esquece que ele quer emprestar o teu dinheiro para terceiros. Quer ver poupança? A gente vai falar, pelo amor de Deus, se você tem dinheiro na poupança, assista essa aula até o final, porque você está perdendo dinheiro. Aprenda a fazer cálculo. Infelizmente a gente não é ensinado nas escolas, então a gente tem que estar aqui para aprender. E manda essa aula aqui para aquele tio, para a tia, para a mãe, para o pai, para o irmão, para a avó, para a vizinha que tem dinheiro na poupança, para a mulher, para o marido, certo? Ou dinheiro mal investido, porque hoje é o dia onde eu vou te ensinar como é que você vai começar a melhorar os teus investimentos. Quais são as características então da renda fixa? Previsibilidade, cara, você sabe quanto vai ganhar, ou pelo menos você tem uma leve ideia de quanto você vai ganhar. Menor volatilidade, não é que nem ações ou fundos imobiliários que cada dia muda de preço. A volatilidade é menor quando você tem ali o seu dinheiro. Aliás, quando você tem os seus produtos na renda fixa e a marcação é na curva e não é mercado. Eu vou comentar isso no final da aula. E você tem também que o risco versus retorno, ele é algo menor do que a renda variável, mas como eu te mostrei nos últimos 10 anos, o CDI tem batido o Ibovespa. Então, para quem tem perfil moderado ou conservador, não tem porquê, não tem a maior parte do seu patrimônio aqui investindo em renda fixa, porque se o gringo vinha comprar renda fixa aqui no Brasil, não tem porquê a gente comprar. Não comprar, aliás. Entenderam? E isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, primeira que eu já trouxe como destaque, é como funciona o imposto na renda fixa. Beleza? Nós temos dois tipos de impostos. Nós temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e nós temos o Imposto de Renda. IOF ele serve somente para os 30 primeiros dias. Tá? Lembrando que os produtos isentos de imposto, eles não entram nem em IOF, nem em renda fixa. Então eu estou falando só para aqueles que cobram impostos. Tá? E aí, como é que funciona o IOF? O IOF funciona da seguinte forma. No primeiro dia, ele vai cobrar 96% sobre o teu lucro líquido. Significa que se você botou no CDB com liquidez diária e tirou no primeiro dia, ou seja, um dia depois do que você aplicou, o seu lucro inteiro vai ser diluído e 96% você vai ter que pagar de IOF. E o que sobrar, os outros 4% do seu lucro, você vai pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda. Fernando, que palhaçada é essa? Significa que ele é feito para você não tirar o seu dinheiro por antes de 30 dias. E a alíquota dele, ela é regressiva. Perceba que com o passar dos dias, certo? Essa alíquota ela vai caindo até chegar no dia 30, onde a alíquota é zerada. Então, se você deixar o investimento na renda fixa, procure deixar por mais de 30 dias, ou seja, por mais de 29 dias até o dia 30, porque daí o IOF será zerado. E aí só vão cobrar imposto de renda sobre você.
Ficou claro isso? Preste bem atenção. Fernando, o que eu faço quando eu tenho uma empresa e eu tenho meu fluxo de caixa desse dinheiro investido? Aí como você vai usar o teu dinheiro antes de 30 dias, não vale a pena deixar no CDB, certo? Aí você vai fazer uma operação compromissada com o seu banco ou com a sua corretora de investimentos, tá bom? Ficou claro? Por quê, Fernando? Porque essa operação compromissada geralmente ela rende, sei lá, uns 70% de CDI, talvez mais, talvez menos, só que ela não incide IOF. Aí ela compensa, ela vale muito mais a pena. E o imposto de renda, Fernando? O imposto de renda, a regra é muito simples. Visualize aqui junto comigo, deixa eu passar para esse ladinho daqui, ó, que você tem, certo? Um período aqui de 6 meses, depois mais 6 meses, depois aqui, basicamente, 1 ano, e isso aqui vai dar 2 anos. Nos primeiros 6 meses, a alíquota é de 22,5% de imposto de renda. Depois ela vai caindo, e ela cai para quanto? Menos 2,5%, 20%. E depois de 1 ano, e durante 1 ano, ela vale 17,5%. E depois de 2 anos, ela vale, 15%. Eu ia botar zero, né? Mas não, 15%. Ou seja, qual que é a alíquota mínima e qual que é a alíquota máxima de imposto de renda? Para os produtos que não são isentos, a alíquota mínima é 15% e ela só vale para depois de 2 anos. E a alíquota máxima é de 22,5% e ela vale para os 6 primeiros meses. Significa que eu fiz um investimento hoje, eu vou tirar em 2 meses, vai ser cobrado de mim 22,5%. Fernando, quem que paga esse imposto? Não se preocupa, tá? Você nunca vai pagar esse imposto aqui, muito raro. Quem vai pagar é a sua corretora que acaba pagando para você. Na verdade, a bem da verdade, não é nem a sua corretora, é o próprio emissor do título. Tá bom? Mas isso aqui é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Não vai cair na sua prova. Na sua vida real, você só precisa saber que você não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Nesse pagamento, né? Agora, ficou claro que quanto mais tempo você deixar o dinheiro na renda fixa, menos você paga imposto? Essa que é a ideia que eu quero te passar. Tá? Outra coisa que eu não trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, eu sempre aprofundo isso nos meus cursos. Gente, fundo de investimento. Cuidado com os fundos de investimentos que vocês têm de renda fixa. Porque se for fundo de investimento de curto prazo, a alíquota de imposto de renda mínima, aliás, máxima, é 20%. Ele não cai para 15%. Os fundos de investimento de curto prazo. E tem muito fundo de investimento, aliás, com raras exceções, os fundos de investimentos todos pagam imposto. Então é diferente de você montar uma carteira por conta própria de renda fixa que você pode ter em isenção de imposto de renda. Então às vezes você vê lá a tua rentabilidade talvez batendo o CDI ou junto com o CDI, mas a hora que você vai fazer o resgate você tem que descontar 22,5%, 20% sobre imposto de renda que sai do teu lucro e assim a tua rentabilidade real é sempre menor. Então, cuidado, gente, cuidado. Imposto é importantíssimo avaliar as questões de imposto. Eu, Fernando, particularmente, odeio pagar imposto. Pago porque somos obrigados, assim como todo mundo. Eu não, né, acho que as pessoas em si não gostam de pagar algo a alguém que são obrigados a fazer isso. Por isso que eu busco os produtos que são isentos de imposto de renda, tanto para mim quanto para os meus clientes. E a ideia aqui é que hoje a gente aprenda a fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho de poupança. A poupança, ela tem essa vantagem, não é cobrado imposto de renda. Uau, né? Que maravilha. Então isso é muito bom. E ela é o produto mais utilizado pelos brasileiros. Então ela deve ser maravilhosa, né? Metade dos brasileiros não investe. 68% dos que investem, ou seja, 68% dos outros 50%, aplicam na poupança. Deve ser muito boa essa poupança. Quanto que a poupança rende, gente? Olha só. Quando a Selic está acima de 8,5, hoje a Selic está em 10,5, então ela entra nessa regra, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, que geralmente é muito próximo a zero. Assim, TR final do ano, você bate 1%, 2%, e olha lá. Significa dizer que, e quando ela está abaixo de 8,5, ela rende 70% da Selic. Tá? Quando ela está abaixo, ela rende 70% da Selic. A poupança. Então significa dizer que hoje a Selic está em 10,5%, a poupança rende 0,5 ao mês mais a TR, então vai ficar uma rentabilidade muito próxima a 6%. Tá, mas isso é bom ou ruim? Gente, presta atenção.
Se você tivesse teu dinheiro lá no CDB do Nubank, que rende 100% do CDI, quanto é que você estaria recebendo? Estaria recebendo isso aqui, ó, tá? 10,4%. O CDI é um pouquinho a menos do que a Selic, né? Mas, enfim, é quase igual aqui a Selic, que é 10,5% ao ano. Então, ao deixar na poupança, você acaba perdendo mais ou menos 4% ao ano, comparado com a Selic atual. A poupança é o pior investimento que tem e o banco ama te oferecer poupança. Por quê? Porque ele pega o teu dinheiro, ele te paga 6 e cobra 10, 20, 30, 40, se for cheque especial, mais de 100% ao ano. Óbvio que ele vai falar bem da poupança, ele precisa da poupança até para poder fazer o crédito imobiliário para você, para que outras pessoas peguem o teu dinheiro que está na poupança e façam financiamento imobiliário a uma taxa reduzida de 10 ao ano, senão não valeria a pena para o banco fazer o financiamento imobiliário. Entende o que eu quero dizer? Então cuidado, gente, não deixe um dinheiro na poupança. Você que está buscando conhecimento, busque a mesma segurança em outros títulos que te paguem igual. Por que a mesma segurança, Fernando? Porque a poupança, por exemplo, sei lá, do Banco do Brasil é igual ao CDB do Banco do Brasil, é o mesmo emissor, só que um rende 100% de CDI e outro rende 6% ao ano. Então, quando eu falo aqui, presta atenção. Você está deixando de ganhar dinheiro ou você está perdendo dinheiro para a inflação, quando a inflação está acima de 6%, por exemplo, pelo simples fato de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso, porque não vai correr mais ou menos risco. Só troca de investimento, sai da poupança e vai para um CDB. Pronto, já facilitou a tua vida. E você vai ver ainda que o CDB tem o tal do Fundo Garantidor de Crédito. Tá bom? Bom, vamos lá, galera. Como é que eu analiso um título de renda fixa? Como é que eu analiso um título de renda fixa? Eu trouxe aqui 4 tipos de títulos diferentes, mas você pode pegar teu papel e tua caneta agora, certo? E curtir esse vídeo que você está assistindo, porque eu estou sentindo energias que a gente não passou de 100 curtidas ainda. E isso vai me deixar profundamente chateado se no final desse vídeo não tiver mais de 100 curtidas. Com o pessoal que está ao vivo, né, com o pessoal que está escutando aqui na segunda-feira, eu vou ficar profundamente chateado com vocês. Porque eu estou gravando isso aqui para você que está aí na sua casa, para parar de perder dinheiro. E você vai curtir, porque você vai parar de perder dinheiro a partir de agora. Você vai aprender a analisar um título de renda fixa. Olha que sensacional. E você vai anotar junto comigo. Você tem que entender qual é a rentabilidade dele, você tem que entender qual é o vencimento dele, você tem que entender qual é a liquidez dele, qual é a segurança, se paga imposto de renda e se tem juros compostos ou não. Gente, com uma aula de 1 hora, é óbvio que eu não vou aprofundar nisso. É óbvio que eu não vou sair caçando os títulos, nem tirar as dúvidas individuais de cada um. Mas para quem estiver lá no efeito caixa d'água ou lá no dividendo todo santo mês, a gente vai fazer isso. Não se preocupem, tá? Não acham que a aula ao vivo vai ser igual à aula do curso. Não é. A aula do curso, geralmente, ela é muito mais profunda. Geralmente não. Ela é mais profunda, até porque a gente vai botar em prática isso tudo. A gente vai ter aula de monitoria juntos. A gente vai ter um retiro juntos, certo? Então, assim, é outros 500. Não se assustem se você só com a aula aqui ao vivo não vai conseguir fazer isso por conta própria. Mas você vai ter agora uma boa noção. Por quê? O que é rentabilidade, Fernando? Pré é eu já sei antes, né? Pré, eu já sei antes quanto eu vou receber. Pós, eu vou ficar sabendo depois, porque o pós ele é indexado a algum tipo de índice. Ele é indexado, pode ser a inflação, pode ser a taxa de juros, certo? Vencimento, todo título tem que ter vencimento. Lembra que eu falei, o imposto de renda vai de 6 meses, 22,5 alíquota, até 2 anos, que vai para 15 e depois é só 15. Ou seja, todo produto tem que ter um vencimento para a gente saber quanto vai pagar de imposto de renda. Tem que saber quanto que vai acabar aquele produto, quando eu vou receber de meu dinheiro de volta. Só que vencimento é diferente de liquidez. Você pode ter um produto tipo um CDB com liquidez diária que vence daqui a 1 ano. Significa dizer que o CDB que tem liquidez diária, eu posso sacar o dinheiro que eu investi a qualquer momento. Ou seja, a liquidez, em vez de ser no vencimento, ela pode ser diária ou ela pode ser no vencimento. Entenderam isso? Então, para reserva de emergência, tal, não era o CDB com liquidez diária? Exatamente, é isso mesmo. Tá bom? E por que eu tenho que saber disso? Por quê?
Quanto mais tempo eu deixar o meu dinheiro e o banco poder trabalhar com ele, geralmente mais ele me paga. Então, se eu não preciso de liquidez, é bom que eu tenha meus títulos com a liquidez somente no vencimento. Ou seja, que eu só possa sacar no vencimento. E aí, se eu quiser sacar antes do tempo, Fernando, e não tiver liquidez, o que eu faço? Aí tem o tal do mercado secundário. Vamos falar disso em outra oportunidade. Mas sim, não acaba. Se você, eu comprei um produto de renda fixa, nunca mais vou poder resgatar o meu dinheiro antes do vencimento? Não, pode. Existe maneira de você fazer isso, tá bom? Mas eu não vou falar agora, senão vai ficar muita informação. Segurança, tem fundo garantidor de crédito? Será que tem? Será que não tem? O que é isso? Vamos falar em seguida. Imposto de renda, já expliquei para vocês. Esse produto aqui, ele tem imposto ou não tem? O Fernando falou que quando terminava com I e com A, não tinha imposto. E tem também as debêntures incentivadas. Isso mesmo, tem as debêntures incentivadas que também não pagam imposto. Tudo que não for terminar com I e com A, ou debênture incentivada, você vai pagar imposto. Então já vê qual que é o vencimento e calcula quanto você vai pagar de imposto. Então procure pegar produtos para mais de 2 anos. Se tiver imposto. Por quê? Porque daí você já sabe que vai pagar a alíquota menor de 15%. E lembra, nos 30 primeiros dias tem IOF. Beleza? Juros compostos. Gente, o que é juros compostos? Efeito bola de neve, né? Juros sobre juros. Todo produto que não te paga juros mensal, que a gente chama de juros simples, ocorre os juros compostos. Ou seja, é o tal efeito da acumulação, onde você tem juros sobre juros e cada vez o teu produto ele vai rendendo mais, porque você está botando mais dinheiro todos os meses. Então, se não tiver escrito lá juros simples ou pagamento mensal de juros, tem juros compostos, tá bom? E aí tem várias modalidades do crédito privado, que eu posso ganhar juros a cada 6 meses, que eu tenho uma palavra chamada amortização, que o emissor me paga antes o meu dinheiro, mas isso é outro assunto, vamos deixar eu aprofundar em outra hora. Só quero te mostrar aqui os tipos de... Como é que aparece lá na corretora para mim e como é que eu leio esses investimentos. Todos os títulos aqui são de banco, tá? Você pode ver aqui, banco. Aqui está a emissão deles, então esse aqui foi feito ano passado, tá? Tirei esse print aqui ano passado, até para você ver que as taxas estavam bem atrativas. Aqui estava o vencimento deles, então era para 2.000 dias, para 140 dias, 2.162, certo? Então esse aqui, por exemplo, ele não tinha alíquota de imposto de renda de 15%, aqui ia ser 15, 6 meses, 180, ia ser 22,5, por exemplo. Esse aqui estava atrelado ao CDI. Como assim, Fernando? Então, se o CDI na época, sei lá, era 12%, estava rendendo 125% de 12%. Só que se o CDI foi caindo, a rentabilidade desse CDI foi caindo junto, dessa aplicação. Esse aqui estava rendendo IPCA mais 10%, inflação mais 10%, só que é a inflação do período para frente, não para trás. Esse aqui estava rendendo o próprio CDI, que é a taxa de juros, mais uma taxa pré-fixada em 2,40%. Então veja, são 4 tipos de rentabilidade diferentes. Essa aqui era toda CDI. Essa aqui era CDI, ou seja, 100% do CDI mais 2,40. E essa aqui era um pré-fixado. Eu já sabia que ia ganhar no final do período 14,20%. Legal? Pergunta aí para vocês raciocinarem junto comigo. Se eu sei que o CDI vai cair, eu procuro descartar tudo aquilo que é atrelado ao CDI. Certo? Concordam comigo? Se eu acho que a taxa de juros ela vai cair, não vale a pena então eu amarrar num pré-fixado? Muita gente fez isso aqui e se deu bem. Pegou títulos a 14%. Procura agora no seu banco, na sua corretora, qual é a taxa pré-fixada, aquela amarrada que já aparece quanto você vai ganhar, e vê se alguma está dando 14% igual estava dando aqui um ano atrás. É isso que eu quero te explicar, é isso que eu quero que você entenda. À medida que os juros caírem, essas taxas vão ficar cada vez menos atrativas. E para quem conseguiu pegar taxas de 15%, 14%, vai estar muito bem, vai estar nadando de braçada, vai estar ganhando mais de 1% ao mês durante o período contratado. Esse cara vai estar ganhando 14,20% até 2029. Essa é a diferença entre quem sabe investir e quem não sabe. Essa é a diferença entre quem está sendo bem assessorado e quem não está. Certo? E 1% ao mês faz muita diferença no final do ano. Tá? Só na diferença que você deixa de ganhar. Já dá 12% ao ano. Né?
Desculpa, entre 1% e 0,5%, que é a poupança, ou 0,8%, que seriam 10%, dá praticamente 0,2% e 1% ao ano, já é uma diferença muito grande. Tá bom? Fernando, você tá falando um monte de coisa, não tô entendendo nada. Calma, calma. Importante é você pegar a essência. Se você entendeu que o momento está bom para investir, eu já estou feliz. Agora você tem que entender como é que a gente vai montar a tua carteira. E isso eu vou falar no final. A gente vai fazer uma prática. Combinado? Então vamos lá. Galera, títulos públicos. Se você abrir hoje lá no teu Google e digitar Tesouro Direto, vai aparecer essas 3 possibilidades de investimentos. Certo? Você pode investir em títulos pré-fixados, como eu já falei, onde a rentabilidade já vem amarrada. Você pode investir a títulos indexados à inflação, onde você ganha a inflação do período futuro mais uma taxa pré-fixada. E você pode investir no Tesouro Selic, que é a taxa de juros mais uma taxa pré-fixada. Existe um estudo que diz que o Tesouro IPCA, quando ele está acima de 6%, é o melhor investimento que existe. Certo? Só que aí a própria Avenue já fez esse estudo e já comparou com o dólar, comparou com o S&P 500 e comparou com a Nasdaq, que é o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o índice, né, que mede a evolução delas, e Nasdaq é a bolsa, as empresas de tecnologia. Certo? E aí mostrou que não, o IPCA mais 6 não ganha do dólar ao longo do tempo, nem da Nasdaq, nem do S&P 500, mas para o Brasil é muito bom. Então se você está querendo amarrar a tua carteira numa boa performance daqui em diante, você tem a possibilidade de buscar produtos que sejam acima de IPCA mais 6 e acima de pré-fixado. Compare essas taxas aqui com as outras que eu mostrei. São taxas menos atrativas, né? IPCA mais 6, poxa, lá estava IPCA mais 10. Aqui está 11,5, lá estava 14%. Porque lembra que eu falei? Os títulos públicos são o que tem de mais seguro no nosso país. Consequentemente, a rentabilidade ela vai ser menor, porque renda fixa é sempre a relação entre risco e retorno. Se o teu emissor ele é um emissor que tu sabe que vai receber o dinheiro de volta, ele costuma te pagar menos. Certo? É por isso que você tem que aprender a analisar a renda fixa para escolher os melhores de acordo com o teu perfil. Mas aqui eu quero que você veja que em títulos públicos você tem 3 possibilidades. Pré, IPCA e Selic. Então vamos raciocinar junto comigo. Se eu acho que a inflação futura do Brasil, a inflação, vai ser na média de 5% até 2029, eu posso pegar esses produtos aqui, será que vai valer a pena? Não sei, vamos calcular. 5 mais 6,29, isso aqui igual a 11,29%. Pô, aí não valeu a pena, Fernando, eu prefiro pegar o pré-fixado que é 11,5%. Exato. Mas se a inflação do Brasil, a média for 10%, sei lá, der um problema aí, o Brasil continuar gastando dinheiro, tocar o fuzuê, a inflação disparar, o dólar disparar, a inflação puxar junto, pô, aí eu vou estar ganhando 16,29% no período, contra 11% que eu tinha contratado aqui. É justamente isso que eu quero te chamar a atenção. É importantíssimo no Brasil você ter o seu dinheiro protegido pela inflação. Muita gente lá em 2021 teve a possibilidade de pegar títulos públicos na Argentina que pagavam 40% ao ano. Muita gente pegou esses títulos pré-fixados em 40%. Moral da história, a inflação foi para acima de 100%. A inflação deles, eu vou chamar de IPCA porque é a nossa, mas enfim, era a inflação deles. E aí o que acontece? A rentabilidade deles ficaram negativas ali por 60%, porque o dinheiro não rendia mais do que a inflação. Por isso que é tão importante você saber proteger o teu dinheiro e por isso que esse título é o mais querido dos investidores. Porque é o título que te protege do pior cenário que existe, que é o cenário da inflação. Quem estava na aula de macro lembra o que eu estou falando. Entenderam isso? Veja quantos insights poderosos essa aula está tendo. Será que você já deu a sua curtida no vídeo? Certo? Como forma de agradecimento, como forma de retribuir, né, os insights que você está levando aqui para casa. E pelo amor de Deus, né, compartilha isso com a tia e com o tio da poupança. Isso é muito importante ele saber. Ajude.
Pega a pessoa que não sabe e que confia em você e mostre para ela que ela pode ganhar mais dinheiro. Se ela tem todo o dinheiro dela atrelado a juros, mostre que ela vai perder dinheiro porque os juros vão cair. Se ela tem todo o dinheiro atrelado a pré-fixado e um pré-fixado ruim, mostre que se a inflação subir, ela vai perder para a inflação. Então a gente tem que aprender a montar a melhor carteira possível. E uma aula dessa é para te ensinar a fazer isso, tá bom? Fernando, quais são os produtos de emissão bancária? Do governo eu já entendi, né? Título público do governo, são aqueles que eu posso investir por meio da corretora, Tesouro Selic. Eu nem comentei, né? Tesouro Selic, gente, ele tem liquidez diária, tá? Você pode comprar e sair dele a qualquer momento. E essa liquidez diária, ela funciona da seguinte forma: se você pedir o resgate até as 13 horas, você recebe no próximo dia útil. Se você pedir final de semana, esquece. Por isso que eu não gosto de Tesouro Selic para reserva de emergência. Se precisar do dinheiro no final de semana, só na segunda, tá bom? Fica bem ligado nisso. Busque para reserva de emergência o CDB do seu banco. Eu prefiro 100% de CDI, eu uso muito do C6, que paga 104% de CDI, enfim, com liquidez diária, tá bom? E se eu quiser o Tesouro IPCA, você até consegue liquidez nele. Só que se a taxa pré-fixada que você contratou subir, ou seja, estiver acima daqui a pouco, você comprou hoje a 6,29, amanhã está a 7%, você vai vender com deságio. Esse é assunto para uma outra aula. Mas só para você entender, às vezes se você sair antes do vencimento, você perde dinheiro. É por isso que muitas pessoas contratam título público, Tesouro Direto e falam assim, poxa, mas meu título está negativo. Eu vou perder dinheiro? Não, só se você vender antes do prazo. Se você vender até o vencimento, se você levar até o vencimento, você não perde dinheiro. Isso é muito importante entender, tá bom? Mesma coisa funciona para o pré-fixado, tá bom? Bom, emissão bancária, o produto mais tradicional é o CDB. Aqui está escrito, você vai ganhar esse PDF, depois você dá uma olhadinha ali, tá bom? Certificado de depósito bancário, que é o pau para toda obra. O banco emite o CDB, você vai lá, contrata, você entrega o seu dinheiro para o banco, depois você recebe de volta. Depois tem aqui a LCI, LCA, as cooperativas, né? Tem o seu título de crédito também, muito parecido com o CDB, a letra de câmbio, recibo de depósito bancário e a letra financeira, tá bom? Qual que é o mais comum? CDB, o que termina com I e com A são os isentos de imposto de renda, certo? Emissão bancária, então, já expliquei para vocês, né? Aqui eu trouxe 4 exemplos de pré-fixado, mas só para vocês verem que são CDBs de vários bancos diferentes, ok? E eu sempre vou analisar, então, o vencimento deles para ver qual que é a minha alíquota de imposto de renda. Depois eu vou ver também se eles estão dentro do FGC. Fran, mas o que é o FGC? Vou te falar agora. FGC nada mais é do que um fundo garantidor de crédito. É um seguro para todas as aplicações financeiras, tá? Atreladas a bancos, a instituições, tá? Financeiras, bancárias. Aí tem muita gente que se usa da ideia de que o FGC não tem 5% de liquidez caso dê um default aí nacional, caso todos os bancos quebrem, somente 5% das pessoas vão receber o dinheiro de volta. Gente, o FGC não foi criado para proteger, por exemplo, o colapso do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander, dos grandes bancos. Ele foi criado para te proteger justamente dos bancos que podem quebrar, tá? Dos bancos pequenos que estão com índice de Basileia lá embaixo, ou seja, que estão a pontos de quebrar, que não dão lucro, que fizeram besteira, enfim, que estão com suas finanças ruins. Então parem de cair nesse discurso de que, ai meu Deus, é muito perigoso botar meu dinheiro no FGC. Isso é balela, tá? Botar dinheiro no CDB. É seguro sim, é óbvio que o Tesouro Direto é mais seguro. Mas não quer dizer que você vai perder dinheiro, porque quem tem dinheiro na poupança é o mesmo risco do CDB, porque é o mesmo emissor. O que você tem que olhar? Será que esse meu emissor ele tem uma saúde financeira boa? Se tiver, não se preocupa, tá tudo certo. Qual é a probabilidade do Itaú quebrar? Do Banco do Brasil, que existe, o CNPJ número 1, certo? Agora, você botou aí no CDB desconhecido, né? Sei lá, aqui ó, Banco Agibank, End Bank ou Banco Pine. Pô, mas espera aí, eu não conheço esse banco. Aí você pode ir lá pesquisar no Banco Data, depois eu vou te dar o bizu, certo? Mas se botar até R$ 250 mil, tá? Até
R$ 250.000 por instituição, você está protegido pelo FGC. Se esse banco quebrar, você recebe o teu dinheiro até R$ 250.000. Num limite de até 1 milhão. Então você pode ter lá, ó, por instituição, 250 em uma instituição, 250 em outra instituição, 250 em outra e 250 em outra. Se essas 4 quebrarem, você recebe todo o teu dinheiro de volta, atualizado até o período em que você solicitar o teu resgate. Tá bom? E lembra que é por CPF. Então é 250 mil por instituição e por teu CPF. Se a tua esposa tem lá uma conta conjunta, tá, o CPF é dela, ela tem o mesmo direito que você. Até 250 mil por instituição, por CPF. Tá bom? Beleza? Serve para quem então? CDB, LCI, LCA, LC, RDB e também poupança. Fechado. FGC, então, é seguro, Fernando? É seguro, pode ficar tranquilo. Só não passa de 250 mil. Aí uma pergunta muito importante. Fernando, então eu vou botar no meu CDB 250 mil e vou investir a 12% ao ano para 5 anos. Pergunta. O que vai acontecer se a instituição financeira quebrar? Até quanto que ele vai receber de volta? Ele vai receber até 250. O que render acima disso, ele não recebe. Por isso que você não pode colocar, por exemplo, 250 mil para aplicar, porque o que render acima disso você não recebe, caso a instituição quebre. E tem como eu saber se a instituição vai quebrar ou não? Não, você não vai, ninguém vai saber disso. Mas você pode pesquisar num site, olha o bizu. Se tu não deu like até agora, tu vai dar agora. Chamado Banco Data. Esse site é tipo o Google das instituições financeiras. Ele traz lá certinho os índices que você precisa ver com um termômetro. Certo? Eu não vou mostrar agora aqui porque isso também é um assunto mais avançado, como se faz uma leitura ali e tal, de uma instituição financeira. Mas você vai ter 2 índices para analisar que já vão te dar uma ideia. O índice de Basileia, que o percentual garantido ali é no mínimo chegar em 11%. Acima disso ele está saudável, abaixo não está. Então o máximo permitido é que ele não caia de 11%. Abaixo de 11% é bucha. Tá? E o índice de imobilização. Então lá ele explica para você nesse site, você vai jogar lá Banco do Brasil, Nubank, Inter, C6, você vai ver qual que é a saúde financeira do seu banco. Principalmente esse que você não conhece muito. Aí se você não quer expor o teu dinheiro ao risco, porque o FGC também demora, pode levar 1 mês, 2 meses. Já vi casos de alunos que investiram em instituições que vieram a quebrar, né? Vamos falar um bom português aqui, a ficar insolvente. O Banco Central foi lá, fechou as portas da instituição e aí o FGC pagou em 1 mês atualizado, mas ele não teve acesso àquele dinheiro por 1 mês. Então, se você não pode correr esse risco, por exemplo, com a tua reserva de emergência, coloca num banco que você sabe que está bem financeiramente. Tá bom? Beleza? E aí tem um crédito privado, que eu acho que é a parte mais importante da aula, porque apesar do risco ser maior, já que você está investindo em empresas, eu posso te ensinar, eu posso te mostrar como é que você busca bons créditos privados que vão te pagar mais e o risco nem é tão grande, tá? E, consequentemente, você vai ter um retorno maior. Então, o crédito privado você empresta para empresas, certo? E geralmente ele vai ser aqui, vai ser debenture, CRIs ou CRAS, tá? Se você souber escolher bem esse tipo de retorno aqui, isso aqui, gente, sabe aquela frase assim, isso é que o rico faz? Gente, isso é que o rico faz. É saber investir em bons créditos privados. Apesar de ter muitos ricos, por exemplo, que expõem seu capital a treasuries americanas, ao Tesouro Direto brasileiro, boa parte dos ricos que eu conheço expõem seu capital a crédito privado. E qual que é a diferença entre então um rico e uma pessoa que não é rica? Porque esse cara não tem medo, ele estudou, ele está sendo muito bem aconselhado. E essa pessoa que ela tem medo, ela nunca estudou, nunca foi atrás, não está sendo bem aconselhada, e ela acaba não investindo no que tem de melhor no mercado para ela. Certo? Então busquem informação, procurem como vocês podem ganhar mais dinheiro, porque no final faz a diferença. E não é um investimento para rico, isso porque geralmente quem saiu do zero e construiu o patrimônio, fez isso porque ele saiu da mesmice. Né? Ele conseguiu fugir do que todo mundo estava fazendo e descobriu o que poucos faziam. Esse é o diferencial de quem saiu do zero e construiu o patrimônio.
E se você está nessa busca também, se você quer se diferenciar, você precisa abrir os seus olhos para oportunidades diferentes. E veja, eu não estou aqui cantando milagre, eu estou dizendo o seguinte, tem um maior risco sim, tem um maior retorno sim, e é por isso que você tem que aprender a analisar isso, ou buscar pessoas que peguem pela sua mão e te levem para o bom caminho. Né? Porque muitas vezes você acha que está sendo bem orientado e não está. Quanto mais conhecimento você tiver, menos as pessoas te enganam. Esse é o grande ponto. Tá? Como é que eu analiso um crédito privado? Eu olho o prospecto da operação. Certo? E nesse prospecto eu vou ter, certo? Eu vou ter quais são as garantias, ou seja, por mais que eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa, tem que ter garantia. Eu tenho que entender qual que é essa garantia. Ah, Fernando, eu odeio ler. Tudo bem, então tem um assessor que cuide disso para você. Mas você tem que ter uma noção. Tá? Então aqui tem, por exemplo, fiança, alienação, penhor, cessão. Fernando, eu nem sei o que é isso. Então você tem que buscar alguém que te explique. Ok? E aqui, geralmente, a remuneração é maior, né? Então, por exemplo, qual que era a rentabilidade desse produto que eu separei? Olha só, IPCA mais 8,75. Aqui, na segunda série, CDI mais 4,5%. E aqui na terceira série, pré-fixado de 14,75% ao ano. Isso aqui, como era uma debenture incentivada, ela era isenta de imposto de renda. Então essa pessoa aqui, ela ganhou algo muito próximo a 14,75% sem imposto de renda. E ela garantiu isso por 6 anos. Deixa eu botar aqui bonitinho. 6 anos. E a pessoa que deixou dinheiro no Tesouro Selic hoje está ganhando líquido 8%. Existe uma diferença anual, certo? De 6,75%. 6,75% entre uma pessoa que quer investir, que sabe investir, e uma pessoa que não sabe investir e não quer ir atrás de conhecimento. Essa é a grande diferença. Bota isso nos juros compostos, juros sobre juros ao longo de uma vida, faz milhões de reais de diferença. Tá? Milhões de reais de diferença. Se a gente tivesse ao vivo aqui, eu ia estar pegando com vocês alguns exemplos e ia estar mostrando isso na prática. Mas agora eu quero projetar isso na minha carteira, na minha simulação, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Eu vou abrir aqui no meu Drive a tabela de planejamento financeiro que quem tiver ao vivo comigo na aula dia 8 de julho, já anota aí na sua agenda, que é só para quem tiver ao vivo, eu vou disponibilizar ela para vocês. Tá? E essa tabela, ela vai ser a tabela que vocês vão calcular a previdência de vocês. Ou seja, como é que vocês vão se aposentar. E vocês vão ver que à medida que a gente for buscando produtos para ter rentabilidade melhor, a gente consegue se aposentar muito antes do prazo que a gente efetivamente quer. E esse é o grande pulo do gato para quem quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para sair do zero e conquistar a sua independência financeira. Esse é o grande ponto. Vamos lá, estou abrindo aqui, deixa eu abrir aqui minha tabela de planejamento financeiro e já vou espelhar para todos vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui carteira modelo. Recomendação, controle. Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui, ó. Pronto. Gente, eu vou pegar aqui a simulação. O que eu estou fazendo? Ó? Eu vou pegar... Vamos supor que a pessoa juntou 100 mil reais ao longo da vida dela. Junho de 2024. E ela botou tudo numa rentabilidade de 8% ao ano. Ou pior, poupança, né? 6% ao ano. E ela está conseguindo investir 500 reais por mês. Certo? Olha quanto que ela vai ter em 30 anos. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Fernando, aparece aí para mim. Vou aparecer aqui embaixo, então, para não atrapalhar. Pronto. Ups. Aí, ó. Pronto. Ó. Ao vivo já fui pro ladinho. Galera, essa tabela você já conhece ela. Eu vou entregar ela para vocês na aula para quem estiver ao vivo, tá bom? Mas basicamente ela mostra quanto eu tirei do meu bolso, quanto eu aportei, quanto eu ganhei de juros no período, em um ano, né? Os períodos vão aumentando, e quanto eu estou ganhando por mês. Em 30 anos, eu vou ter R$1 milhão se eu tivesse botado 100 mil mais 500 reais por mês. Tá bom, beleza. A pessoa que investiu no Tesouro Direto, então, a vida inteira, 8% líquido,
Em 30 anos, 1.700.000. E a pessoa que soube investir no crédito privado, Fernando? 14,5% ao ano, por exemplo. Em 30 anos, ela teve 8 milhões de reais. Isso aqui é puramente uma simulação. Mas eu quero que vocês entendam que a pessoa deixa de ganhar praticamente 7 milhões. Ela sai de uma renda passiva de 94 mil, tá, para uma renda passiva de 11 mil. Essa é a diferença entre você saber correr risco em renda fixa, você aprender a investir e não aprender. Tem muita gente aqui que infelizmente não vai me ouvir e vai colher os frutos disso lá na frente. Lá na frente vai olhar para trás e falar, puxa, eu queria ter começado antes. Puxa, eu queria ter feito certo. Puxa, eu queria ter ido um pouco mais atrás. Mas tem gente que agora entendeu, que acabou de virar a chave. E está pensando assim, caraca, eu tenho que aprender a investir nisso. Eu tenho que aprender a fazer meu dinheiro trabalhar para mim. E o mais legal é que eu consigo ganhar dividendos de renda fixa. Olha que interessante. No crédito privado, certo? Eu tenho pagamentos de remunerações que são semestrais. Ou seja, a cada 6 meses eu ganho os juros da aplicação. E eu posso fazer com que os juros da aplicação apareça para mim, certo? Que eu ganhe a cada 6 meses. E aí eu também deixei aqui algumas características, só que eu não vou conseguir passar na aula de hoje, de como a gente faz, tá, para analisar um crédito privado. Que eu tenho que ler o prospecto, eu tenho que analisar o rating, a nota da empresa, eu tenho que analisar a saúde financeira, eu tenho que analisar o risco do negócio. Isso tudo eu ensino, certo? Só que eu não consigo passar na aula aqui de hoje. Onde serão destinados os recursos porque são, né, para que a empresa está captando, as garantias da oferta e as rentabilidades e condições. Tá bom? Então, para mim, uma carteira que tiver equilíbrio entre crédito privado, banco e governo vai ser uma carteira bem encaminhada, certo? Isso aqui eu vou falar outro dia para vocês, mas basicamente só para vocês entenderem, a marcação a mercado é quanto vale meu produto, se eu quiser vender ele antes do prazo, e a marcação na curva é quanto vale ele se eu levar ele até o vencimento. Por isso que um tem oscilação e outro não. E para montar com vocês agora aqui a carteira na prática, é o meu recebível. Vocês vão receber isso aqui, gente. Ó. Olha que interessante. Fernando, o que você acha que é a carteira ideal? A carteira ideal, gente, é essa carteira aqui. Ó. Tá? Eu vou montar aqui. Deixa eu aparecer. Ó. É uma carteira onde a gente... Esse aqui é o recebível. Para quem estiver aqui, vou dar a palavra, você vai receber essa tabela e vai poder fazê-la em casa, tá bom? Mas basicamente, eu estou focando só em renda fixa, tá? E você vai botar o valor que você quer investir. Ah, eu tenho lá 10 mil reais para investir. Ok. Aqui embaixo vai aparecer que os 10 mil estão indo para a renda fixa. E eu acho, na minha humilde opinião, que esse modelo de carteira é a carteira ideal. Só que você pode achar diferente de mim. Aí você vai montar a sua carteira ideal. Como é que monta, Fernando? É você só trabalhar no percentual de acordo com o que você quer para a sua carteira. Por que eu botei que 50% da minha carteira tem que ser IPCA mais 7? Porque a gente ainda encontra produtos atrelados à inflação. Então eu gostaria que metade da minha carteira fosse protegida da inflação. E depois eu botei que 30% fosse pré-fixada, porque os juros estão altos ainda. Então se eu consigo amarrar os juros, significa dizer, certo, que eu vou ganhar aquilo durante todo o período. E eu botei 30% em pré-fixado porque eu acho que vale a pena eu amarrar os juros acima de 12%. Se eu tenho um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture, um CRA, um CRI, eu vou tentar buscar algo próximo a 12%. Eu acho que 14% a gente não consegue mais, mas próximo a 12% sim. Então eu gosto da ideia de amarrar. E por que eu não botei CDI mais aqui? Porque a projeção é que nos próximos 5 anos o CDI caia. Então eu vejo que não vale a pena eu amarrar a minha carteira no CDI, a não ser que a taxa pré-fixada aqui seja bem alta, certo? E aí eu tenho aqui uma parte em liquidez, um tal do CDB com liquidez diária, que é para minha reserva de emergência, reserva de oportunidade, eu botei aqui 20%. Ah, Fernando, eu quero mais em reserva, bota 50%, e depois você vai, certo? A tabela vai ser sua, você vai mexer ela como você quiser. Lembre-se, para quem receber a tabela, você tem que fazer uma cópia. Então siga as orientações, leia o que está escrito aqui, siga as orientações, faça uma cópia, e aí você pode mexer nela à vontade. Fernando, onde é que eu acho esses produtos? Excelente pergunta.
você acha esses produtos nas corretoras e nos bancos que você tem. Mas tem muito banco que não gosta de oferecer bom produto. Por quê? Porque eles não querem que você, não querem te pagar muito, né? Não querem que você tenha muito lucro, porque eles querem lucrar em cima de você. Então busque sempre, certo? As corretoras que têm mais competitividade, os bancos que têm mais competitividade. Eu gosto muito, por exemplo, do BTG e da XP. São dois bancos de investimentos que têm o mercado mais aberto. Hoje o BTG é o maior banco de investimentos do país. E eu não ganho nada para falar isso aqui, mas só para te abrir os olhos de que às vezes você pode estar numa instituição que não quer te oferecer bons produtos. Então busque, abra conta, pesquise, não custa nada para você, é de graça você abrir conta em outras instituições, certo? E sempre lembre de analisar o crédito, o rating, se tem FGC, se não tem, enfim, siga aquele passo a passo lá que eu te passei na aula de hoje, tá bom? Beleza? Então vamos para a nossa senha do PDF. A senha do PDF, gente, vai ser renda fixa, tá? Só que a gente vai abreviar, vai ser RF, tá? Renda fixa abreviado, RF vai ser a senha do PDF. Ele vai ser entregue, tá? Vai ser entregue na terça-feira, certo? E vai ficar disponível no grupo e vai ser entregue ali por volta das 12 horas. Então não se acanhe, vai aparecer lá no grupo de WhatsApp, tá? Lá no grupo de WhatsApp, e vai ser entregue ali por volta das 12 horas e vai ficar ali disponível para quem estiver lá no grupo. A senha é RF maiúsculo, tudo junto. O recebível, que é a tabela, tá? O recebível, que é a tabela, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu passei já para o Rafael, já que a gente não vai ser ao vivo, infelizmente vocês não vão me falar hoje qual que é a senha, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Já vou falar aqui para vocês. Já sei, a gente vai fazer a mesma senha. Também vai ser RF, tá? Então é o seguinte, vocês vão na minha última publicação e vão digitar RF em qualquer foto ou Reels do meu feed, vocês vão digitar RF, que você vai receber o recebível. Combinado? Beleza? E galera, para quem quer garantir a oferta especial, garantir o nosso brinde da caneca dentro das condições, quer garantir o retiro da imersão que eu vou fazer sobre dividendos, buscando aposentadoria, buscando montagem de carteira, você vai em qualquer foto minha, ou vai no meu link da bio, ou busca o Rafa, que está lá no nosso grupo, tá? E digita lista, para entrar na nossa lista de espera para o evento, para o curso Dividendo todo santo mês. E eu vou divulgar esse evento no dia 8 de julho. Vai ser a melhor aula que eu fiz até então. Eu vou entregar o melhor recebível para quem estiver lá. E eu jogo aberto com vocês. Então eu já estou te dizendo que no final desse evento eu vou sim abrir as vagas para o Dividendo todo santo mês, que você mesmo me ajudou a escolher, né? Pelo menos a galera que estava ao vivo na última aula me ajudou a escolher a logo ali do evento. Eu não faço... Eu já não abro turma desde o ano passado, então eu tinha parado de abrir turmas aqui, certo? Voltei agora, então eu vou abrir uma turma, não sei se eu vou abrir uma de novo, então a gente já está aí praticamente há 6 meses sem abrir nenhuma turma. É um novo curso que eu estou fazendo, focado em dividendos, e eu vou explicar ele para você, todo ele, no dia 8 de julho, e eu vou entregar para você o melhor recebível de todos. Então se você quer fazer parte da lista, certo? E já garantir essas condições de oferta especial, brinde e o retiro que só vai ter para quem está na lista de espera, para quem adquiriu o curso na lista de espera depois do dia 8, certo? Digita lista em qualquer foto ou vídeo do meu feed, ou manda uma mensagem para mim no meu inbox escrito lista, ou busca o Rafa e fala que você quer entrar na lista. Beleza? Porque vai ser a forma que você vai garantir essas condições especiais. Para quem? Por que você está fazendo isso, Fernando? Porque eu sei quem está assistindo minhas aulas. Essas pessoas, vocês que estão aí assistindo minha aula, vocês vão ser beneficiados por algo que ninguém mais vai ter.
tá bom? Mas você tem que estar dentro da minha lista para garantir, porque infelizmente se você não estiver lá, você não vai ter acesso, porque eu vou entrar em contato um a um com vocês para estar oferecendo essa oferta especial. Beleza? Meus queridos, para a gente finalizar, né, olha que legal, esse vai ser o brinde, né? Com a nova frase. Então eu já mostrei a nova logo, a nossa nova frase do brinde é: o dinheiro que você investe é como o exército que trabalha para você. Tem tudo a ver, né, com o nosso lema aqui: missão dada é missão cumprida, tá? Missão dada é missão cumprida. O dinheiro que você investe é como o exército que trabalha para você, que é de uma outra forma de falar, faça o dinheiro trabalhar para você. Né? Eu quero que vocês comecem a criar um exército cada vez maior, para que eles trabalhem cada vez mais, para que vocês possam ter uma aposentadoria próspera, para que vocês nunca mais se preocupem por causa de dinheiro, para que vocês olhem para trás com orgulho e vejam que valeu a pena ter feito o esforço que vocês fizeram lá atrás para poder colher esses louros hoje, para poder, enfim, dar uma educação de qualidade para os filhos, para ter saúde, para poder viajar uma vez por ano, para poder levar o filho para ir para Disney, ou seja, lá para o que for, ou seja, para ter qualidade de vida, porque é muita hipocrisia a gente dizer que dinheiro não serve para nada. Então, todo minuto que você está aqui comigo, toda hora que você gasta aprendendo a investir, querendo ou não, um degrau a mais que você coloca na tua vida financeira no futuro. Quem sabe é 1 milhão a mais, 100 mil a mais, 2 milhões a mais que você vai ter no futuro, simplesmente porque você aprendeu a investir, porque você descomplicou os investimentos, tá bom? Galera, missão dada é missão cumprida. Obrigado por estar comigo junto. A próxima aula estaremos ao vivo. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.